Fundos imobiliários, o que são, como funcionam? Você sabia que não são todos os rendimentos de fundos imobiliários que são isentos de imposto de renda? É isso aí, tem algumas regras para você ter aquele rendimento ali, né, aqueles dividendos que vêm dos fundos imobiliários. Tem umas regras para eles serem isentos de imposto de renda. Então fica aí no vídeo que além disso você vai aprender algumas outras coisinhas também. Opa, e aí, eu sou o Roger, você está no Roger Invest e bora aprender? Primeiramente, o que são, né? Qual é a definição técnica de fundos imobiliários? Fundos imobiliários são um conjunto de investidores que aplicam o seu capital em imóveis. Mas não é apenas um imóvel ou outro, são vários imóveis. E aí pode ser vários tipos de imóveis, pode ser em shoppings, casas mesmo, condomínios, apartamentos, áreas comerciais, lajes corporativas, galpões logísticos, né? Lajes corporativas, muita gente tem dúvida aí. O que são lajes corporativas? Lajes corporativas são aqueles andares que as empresas alugam e ali elas estabelecem como se fosse a sede da empresa, onde os seus funcionários vão trabalhar, onde a sua empresa vai funcionar, entendeu? Isso que são as lajes corporativas. Os galpões logísticos, como o próprio nome já diz, são os galpões onde ficam armazenadas as mercadorias. Morreu. Os fundos imobiliários fazem parte da renda variável, ou seja, eles são negociados em bolsa. Para você fazer parte de um fundo imobiliário, você precisa apenas comprar uma cota. Você comprando uma cota, você já faz parte daquele fundo imobiliário. E para você ter lucro em fundos imobiliários, vem de duas formas: pela valorização da cota, né, como está na renda variável, então o valor da cota, né, o preço da cota pode subir ou cair. Outra forma seria a partir dos rendimentos, os rendimentos distribuídos pelo próprio fundo imobiliário. Pode ser uma parte dos aluguéis, pode ser que o fundo vendeu algum ativo, né, vendeu algum imóvel, aí o valor desse imóvel é distribuído entre os cotistas. E também tem o aluguel, né, o famoso aluguel que você recebe mensalmente. Alguns fundos imobiliários distribuem os dividendos, né, aquele aluguel ali que eles recebem mensalmente, e outros distribuem semestralmente. Tem outros que distribuem de 3 em 3 meses, né, a cada trimestre, mas não pode passar de 6 meses. Os fundos imobiliários, por regra, têm que distribuir 95% de todo o seu lucro a cada semestre. Passou de 6 meses ali, a cada 6 meses, né, ele tem que distribuir 95% de todo o lucro que eles conseguiram para os seus cotistas, né? E aí o tanto que você vai receber desses rendimentos vai ser a proporção das cotas que você tem em comparação aí com as cotas totais que tem daquele fundo imobiliário. Então essas são as duas formas de lucrar aí com os fundos imobiliários, né? A valorização das suas cotas e os rendimentos. Mas para a valorização das cotas, quando você efetiva o lucro, que seria comprei a cota a 10, subiu para 12 e aí eu vendi. Quando você vende, aí você tem o lucro, né? Você efetivou o lucro. Quando você vende essa sua cota, aí você tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro, tá? É apenas sobre o lucro. Então você pagaria 20% sobre esses R$2, que seria... Então você teria que pagar aí 20% sobre esses R$2 de lucro, que dariam aí 40 centavos então de imposto de renda. E esse valor aí é por cota, tá? Mas para esses rendimentos do fundo imobiliário serem isentos de imposto de renda, o fundo precisa estar em conformidade com 3 regras. A primeira é: as cotas desse fundo devem ser negociadas em mercado balcão ou na bolsa de valores. Segunda, o fundo deve ter no mínimo 50 cotistas. E a terceira, o cotista em questão não pode ter mais de 10% das cotas daquele fundo imobiliário. Ou seja, se um fundo tem 100 cotas, se um cotista tem 11, então os rendimentos deles vão ser taxados, tá? Conta aí embaixo aqui pra mim, nos comentários, tá? Se você já investe em algum fundo imobiliário e que fundo imobiliário é esse. Já aproveita, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Muitas pessoas têm dúvida entre investir em imóveis físicos ou em fundos imobiliários. Em comparação de fundos imobiliários com imóveis físicos, os fundos imobiliários têm muito mais pontos que os imóveis físicos. Eu posso fazer um vídeo aqui para vocês fazendo essa pontuação entre fundos imobiliários e imóveis físicos. Deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo desse jeito, tá? E eu farei. Beleza, vamos lá. Alguns pontos que são muito melhores em fundos imobiliários do que em imóveis físicos é a liquidez. A liquidez de fundos imobiliários é extremamente maior do que de imóveis físicos. Por exemplo, se você quer vender um fundo imobiliário, foi ali, abriu a internet, 3 cliques, né? Pronto, tá vendido. Mas para vender uma casa, você precisa de papelada,
mais papelada, esperar muito tempo, mais papelada, e depois de alguns meses, sei lá, um mês aí, se você der sorte, você consegue vender aquele seu imóvel. Os fundos imobiliários têm mais liquidez do que os imóveis físicos, mas têm menos liquidez do que ações. Mas como não é o caso, então bora para o próximo ponto. No fundo imobiliário, aqueles rendimentos que caem ali para você todo mês, você pode pegar e reinvestir. Pega os rendimentos, compra outra cota, e aí vai vir mais rendimentos, você compra mais cota, e isso vira uma bola de neve sem fim. Já no imóvel físico, se você recebeu aluguel, não tem como você reformar a casa e cobrar mais. Se você reformar a casa ali e reinvestir na casa, ela não vai valer mais, então o seu investimento foi meio que em vão. Outro ponto importante também, os fundos imobiliários têm isenção daqueles rendimentos que eles recebem, né, daqueles aluguéis que eles recebem. Já os imóveis físicos não têm. Você tem que pagar ali 20% de tudo que você recebe de aluguel. Para quem? Para nosso querido governo. Os fundos em geral, né, não apenas os imobiliários, mas os fundos de multimercado, fundos de renda fixa, todos os fundos têm algum tipo de taxa de administração. Normalmente são de 2% do patrimônio líquido por ano, tá? Mas tem alguns fundos, por exemplo, de renda fixa que tem uma taxa de administração altíssima. Então estuda bem aí o fundo que você está escolhendo para investir, veja quais as taxas que eles cobram para não ter aí a sua rentabilidade prejudicada, tá? Porque essas taxas fazem muita diferença. No longo prazo, eles consomem sua rentabilidade de uma maneira extremamente sem noção. Já deu seu like aí? Já deixou o like? Mas assim como todos os investimentos, esse também tem os seus riscos. Ele tem o risco de obra, que é a estrutura do imóvel pode não estar em perfeitas condições. Tem risco de inadimplência, né, que é aquele inquilino que está ali não pagar ou então atrasar o aluguel, e isso também atrasaria enquanto você receberia o seu rendimento, porque se o fundo não recebe, ele não lucra. Se ele não lucra, ele não tem que distribuir. Tem o risco de vacância, né, que é aquele imóvel ali não ser alugado para ninguém, né, ele ficar vago. Então, se está vago, não tem rendimento também, né? Não tem lucro, isso faz as cotas caírem, né, de preço, então elas desvalorizam. Você não recebe rendimentos, as cotas continuam desvalorizando. Mas não é porque o fundo tem uma vacância que as cotas vão ficar despencando para sempre, não. Tem o risco de mercado, né, que é o valor das cotas ali caírem, né, o preço das cotas caírem, e desse jeito você também tem uma desvalorização. E também tem o risco de liquidez, né, que seria você tentar vender e não conseguir, porque não tem ninguém ali naquele momento querendo comprar aquela cota. Então, por isso é muito importante também verificar a liquidez antes de escolher em qual ativo você vai investir. Já deixou seu like e se inscreveu, né? Falou!